Um garoto nerd e virgem acaba ganhando uma namorada russa. E nessa história, em um típico colégio do ensino médio do Japão, uma garota russa chamada Alia é o foco da atenção de todo mundo por onde passa. Ela tem as melhores notas da escola e é muito boa nos esportes. Além disso, é a tesoureira do conselho estudantil. Todas essas qualidades fazem de Alia uma das garotas mais cobiçadas pelos alunos. E um dos que não resiste a esse charme é um aluno do segundo ano, que como sempre chama Alia para almoçar, mas ela recusa sem pensar duas vezes. Ele tenta até descolar pelo menos o número dela, no entanto, ela diz que não daria, pois ela não tem um pingo de interesse nele. E para finalizar a humilhação, ela comenta que o cordão dele é contra as regras do colégio, fazendo juiz à sua cadeira no conselho estudantil. Logo em seguida, as pessoas em volta se perguntavam como essa garota pode recusar dessa forma o cara mais desejado da escola. Sou rica! Ao chegar na sala, Alia lida com os mesmos olhares de interesse dos seus colegas que cruzam seu caminho. Ela se assenta lá no fundão da sala e dá bom dia para o seu amigo Kuze, mas ele infelizmente não acorda. Então ela apela para um chute na cadeira dele. Antes de perguntar se ele ficou até tarde vendo animes de novo, ele confessa que ficou até de madrugada debatendo com seu amigo Otaku sobre o episódio que eles viram. Alia dá uma lição de moral no garoto, dizendo que ele é idiota por sacrificar o sono dele para ver desenhos. O nome é anime. Sendo que no dia seguinte fica todo sonolento na escola. Em resposta, Kuze comenta que se ser idiota é dar todo seu amor por uma obra de arte sem se deixar levar pelas amarras do tempo, ele aceita esse xingamento de muito bom grado. Enquanto ele bocejava de cansado, em alguma dessas vezes, Alia diz alguma coisa em russo, enquanto olha para o rosto dele. Kuze pergunta o que ela diz, então ela explica que chamou ele apenas de idiota, sem dar muita bola. Durante a aula, ele forma dupla com sua amiga, porém ele fica entediado com a aula, e para não deixar ele cair no sono de novo, Alia dá uma canetada na costela dele, fazendo com que ele levante o braço por impulso. O problema disso é que o professor tinha acabado de fazer uma pergunta sobre um tal elemento químico, e ele está completamente perdido na aula. Alia aponta disfarçadamente para um elemento químico da tabela, então Kuze responde cobre. Desapontado, o professor diz que a resposta está errada, então pergunta para Alia, que em seguida responde níquel, que é a alternativa correta, deixando Kuze surpreso ao ver que foi enganado. Após o vexame, ele pergunta que merda ela fez, mas Alia finge que apontou pro elemento certo. Ele com certeza não engoliu essa de boa e fica todo irritadinho. No entanto, ela fala outra coisa em russo e mais uma vez ele pergunta o que ela falou e Alia fala que chamou ele apenas de idiota. Porém, uma coisa que Alia não sabe sobre ele é que Kuze sabe falar russo, pois na sua infância ele tinha uma amiga russa que passava as tardes junto com ele. Curiosamente, ele percebe que na verdade Alia havia chamado ele de fofo e que na verdade ela está se aproveitando para flertar com ele indiretamente usando outra língua. Obviamente ele não fala isso para ela e resolve deixar isso em segredo por enquanto. Kuze resolve pegar o celular e ela repreende ele falando que o aparelho é proibido nas dependências do colégio, a menos que seja uma situação de emergência. Kuze então responde que é uma emergência, porque liberaram uma personagem lendária de graça no game somente para aqueles que pegarem nos primeiros 10 minutos. Nessa hora, Alia confisca o celular dele e vê que ele conseguiu pegar a deusa da lua Tsukuyumi. Ela se questiona o porquê do cabelo dela ser prateado, ao invés de preto. Kuze não dá a mínima para a cor do cabelo, desde que a deusa continue linda como sempre. Ao ouvir isso, Alia sente aquele ciúmes disfarçado e devolve o celular dele e resmunga em russo que ela também tinha cabelo prateado. Um pouco sem graça, ele pergunta o que ela disse. Então Alia conta que chamou ele de viciado. Kuze responde que precisa ser viciado para poder competir, já que ele faz parte da ralé, que conquista seus equipamentos na base do sangue e suor, ao invés dos playboyzinhos pay to win que pedem pro papai comprar as armaduras. De saco cheio, Alia reclama que pensava que ele fosse um garoto mais sério do que isso. Então ele resmunga que nada do que ele disse foi uma brincadeira. Mais tarde, na hora do almoço, Kuze está almoçando com seus amigos, que estão surtando por não serem nem um pouco populares entre as garotas. Discretamente, eles veem o pessoal do conselho estudantil, incluindo a Alia e a sua irmã Maria, que é a secretária do conselho estudantil. Um dos meninos comenta o quão unidas as garotas são, apesar de que Maria já tenha namorado, segundo o que ela sempre fala para rejeitar os caras. Kuze fala que independente de qualquer situação, eles não tinham nenhuma chance com elas, mas seu amigo desmente isso, pois Kuze é o cara mais próximo delas e o único que pode chamar Alia pelo apelido íntimo. Ele até admite que isso é verdade, mas ressalta que a garota vive implicando e pegando no pé dele. Seus amigos discordam completamente, pois isso é melhor do que nem ser notado por ela. Ainda mais que Alia não fala com quase ninguém. Enquanto eles falam sobre as meninas, Kuze dá uma leve olhada para elas, e uma das garotas faz uma cara um pouco suspeita. Logo, ela se aproxima e pede para sentar junto na mesa com eles, e Alia está junto dela. O nome da garota é Yuki, que aparenta ser diferente de Alia, que fica o tempo todo com a cara fechada
sentada durante o almoço. Inesperadamente, Alia começa a achar estranho o tratamento de Yuki e Kuze. Em resposta, Yuki conta que eles são amigos de infância. Curioso, Kuze pergunta se elas eram amigas. Yuki fala que sempre quis ser amiga de Alia, que por sua vez não se opõe. Um tempo depois, Yuki se aproxima ainda mais de Kuze e pergunta se ele havia pensado sobre sua proposta de entrar no conselho estudantil com ela. Ele obviamente recusa, e ela tenta convencê-lo falando que, acredite ou não, ele serve para alguma coisa quando ele quer. E novamente, Alia resmunga falando em russo que ela também sabe disso. Na saída do colégio, Yuki se despede dos dois. Então Alia aproveita para expressar sua surpresa em ver o Kuze conversando assim com outra garota, porque pensou que ele não tivesse nenhuma amiga. Então Kuze aponta o dedo para Alia, dando a entender que ela também é sua amiga, e questionando se de fato são. Alia chega na conclusão de que sim, e simplesmente vai embora, dizendo que tem assuntos mais importantes para resolver na sala do conselho. Em seguida, vemos uma lembrança da infância do Kuze, onde ele brinca com uma garota que morava perto da casa de seu avô e falava russo. Conversando em russo, eles admiravam o pôr do sol, e a garota corrigia as palavras que ele errava e completava as frases que ele não sabia dizer. Quando o pôr do sol se vai, a garota também se despede do nosso pequeno Kuze e dá um beijo carinhoso no rosto dele. O garoto acorda nesse momento, lembrando que estudou igual desgraçado só pra falar com a garota, mas hoje em dia ele nem lembra o nome dela. No dia seguinte, Kuze e Alia ficaram responsáveis de organizar a sala antes da primeira aula. Como ele acordou muito cedo por causa do seu sonho, Kuze foi bem antes para dar um jeito nas coisas, e quando já não tinha mais nada para fazer, sua companheira de tarefa chega. Alia começa a achar que vai chover, porque nunca viu ele se importar tanto assim com a organização. Até que Kuze nota um manchão no meião da garota, e ela conta que um caminhão passou na poça de lama e espirrou nela, mas ela acha que também foi culpa dela por andar tão perto da rua. Porém, ela sempre anda com um par de meia na mochila, então fica tudo bem. Mudando de assunto, ela pergunta se Kuze não tem mesmo interesse em entrar no conselho estudantil, sendo que ele já foi vice uma vez. Sem saco pra isso, ele repete que não quer. Então Alia deixa o assunto de lado e tira sua meia suja, deixando Kuze com uma cara de constrangimento. Pelo sorriso que ela dá, fica parecendo que foi intencional. Então ela cruza as pernas e pede para ele pegar suas meias no armário. Se aproveitando disso, Alia pede para que ele coloque nela. Sem entender nada, ele pergunta o que estava acontecendo, e em resposta ela fala que era uma pequena recompensa por ele ter ido buscar a meia. Indiretamente, ela resmunga em russo que isso também seria uma recompensa para ela. Kuze começa a ficar confuso em qual será a verdadeira intenção de Alia. Como ela havia chamado ele de covarde, ele segura o pé dela e Alia já começa a dar para trás. No entanto, nosso pequeno virgem ignora e coloca a meia nela de uma vez por todas. Porém, ele acaba esbarrando as mãos onde não devia, e ela arregaça um chute na cara dele. Algum momento depois, ele vai até ela para se desculpar por antes, mas Alia chama ele de tarato por pernas e pede desculpas por ter chutado ele. Kuze, por sua vez, fala que isso não estava certo, pois ele deveria agradecer pela vista privilegiada que ela havia concedido a ele. Na mesma hora, Alia senta o tubaço na cara dele e sai metendo louco, xingando até o talo. Kuze corre atrás dela, tentando amenizar a situação, mas as habilidades físicas de Alia favorecem para manter a distância dele. Até que no pátio da escola, eles ficam ofegantes e resolvem dar uma trégua. Ele se desculpa novamente e, para compensar o ocorrido, ele dá a ela uma lata do refrigerante que ela adora. Mesmo fazendo bico, ela acaba aceitando, e melhor que isso, ela ainda oferece um pouco para ele, falando em russo. Ao entender a intenção dela, Kuze começa a imaginar que isso seria um beijo indireto, mas é nessa hora que Alia começa a tirar sarro dele em russo, pelo fato dele não entender nada do que ela fala, o que deixa Kuze pistola. Chegando assim ao término de mais um vídeo, não se esqueça de comentar sua opinião sobre o anime e se você quer continuação ou não. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo, que vai estar saindo aí o mais rápido possível. Enfim, tamo junto, falou, fui.